Olá, amados, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um final de semana que se finaliza, mais uma semana que se inicia, depositando a confiança no Senhor que fez os céus, a terra, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo o que é do Pai, do qual o Pai disse: Este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E todo aquele que persevera segundo aquilo que o Filho disse, como ouvinte e praticante do Evangelho, são os que agradam o Pai, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Assim, nós perseveramos dia após dia, segundo o Espírito operando em nós, como um próprio culto racional, um culto de ação de graças, através das boas atitudes, exalando o bom perfume em Cristo. Como ele sempre nos ensina, difícil de se compreender, principalmente para aqueles que estão segundo o espírito mundano, porque para alguns, aqueles que exalam bom perfume em Cristo, né, é cheiro de vida, é sabedoria do qual edifica a vida para que os dias vão bens e longos nessa terra. Para outros é como um cheiro de morte, porque se torna como edifício do Deus vivo, tornamos a própria justiça de Deus para a melhor compreensão, assim como foi no tempo de Noé. Aqueles que creram, né, a saber ele mais 7, foi como um aroma suave, do qual eles foram aperfeiçoados, eles creram, e através da construção da arca, obras e fé caminharam juntas, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas para aqueles que não creram e não perseveraram, se tornou como cheiro de morte, porque assim como eles anunciaram pela palavra de Deus, choveu 40 dias e 40 noites, e como a palavra diz, as fontes das águas de cima e de baixo jorraram, e tudo se inundou, e todo ser que respira padeceu, a não ser aqueles que estavam fechados na arca, a saber Noé e mais 7, e os animais que o Senhor ordenou para que salvasse a espécie. E tudo se inundou, a arca fechada por fora pelo próprio Deus, já não houve salvação para aqueles que estavam de fora. A Bíblia diz que assim como nos tempos de Noé, assim será nos últimos tempos, só que tudo se encerrará com fogo, né, do qual a própria palavra diz que nos últimos tempos, devido à apostasia, muitos que retrocedem estariam com o ministério da iniquidade, né, estaria rumo à condenação, e porque nem todos que chamam Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Muitos são os que chegarão para ele aquele dia: Senhor, mas eu fiz cura em seu nome, fiz libertações, cantei louvores, e ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Porque a condição é esta: a fé tem que ser participante do início ao fim. Obras e fé caminhando lado a lado, e assim nós devemos perseverar, porque Deus é amor, mas também é justiça, e ele tudo opera através do Filho do Homem. Não há nenhum barro, nenhum caco que possa contender com o oleiro e dizer por que faz assim, porque ele procede como bem quer. Por isso devemos perseverar, vencendo o mal pelo bem, não se deis vencido pelo mal. Resistis ao diabo, sujeitai-vos a Deus e a Cristo, e ele fugirá de vós. A verdade que é viva e eficaz, do qual Jesus nos ensina ali daqueles fariseus que ali estavam e que saíram da sinagoga porque creram em Jesus. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
A verdade é viva e eficaz, a palavra. Pelo lavar da palavra somos santificados e purificados dia após dia. Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e ele fica ao derredor procurando a quem possa o tragar. É necessário perseverarmos sempre no amor, no primeiro amor, segundo as obras de justiça, na equidade, na imparcialidade, no espírito reto e inabalável, do qual a verdade, a sua palavra é um escudo e um broquel para aqueles que confiam, usando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, vestindo do capacete da salvação os lombos e a cintura com a verdade, usando bem a palavra da verdade, a espada, que é viva e eficaz, que sonda o intento da mente e do coração, cingindo da couraça da justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, e assim nós perseveramos dia após dia, não entristecendo o Espírito Santo, mas através das suas advertências perseveramos no caminho, temos alegria, já não é o peso, servir igual o seu jugo e o seu fardo é leve. Ele diz: tomai sobre a minha canga, vós que carregais um jugo pesado, um fardo pesado. Ele ainda dizia ali aos religiosos, assim como tem muitos nos dias atuais: vós sois aqueles que colocam um jugo, um fardo pesado sobre o meu povo e não move um dedo para ajudá-los. Vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Devemos perseverar, porque muitos são os traidores na fé, e acautelai-vos do fermento dos fariseus, para que não sejais influenciados segundo eles. Jesus, ele andava no meio dos pecadores, dos publicanos. Lógico, ele, como a própria natureza divina, não se amoldava segundo os pecadores, mas na roda dos escarnecedores, que são os insensatos, os imprudentes, a estes não assentais junto deles. Jesus disse: nós temos que estar no meio dos doentes, temos que estar com aqueles que necessitam, e assim nós perseveramos dia após dia segundo os atos de justiça, porque sábio é aquele que ganha uma alma, sábio é aquele que Deus está sempre nos concedendo, nos capacitando através do Espírito de Cristo, estratégias para ganhar almas, para que aqueles que estão rumo à perdição alcancem a salvação, alcancem a vida eterna, alcancem a sabedoria do alto, para que seus dias vão bens e longos nessa terra. E em mais um dia na perseverança, segundo Jesus, porque a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, como ele nos diz, aquele que bebe da sua água nunca mais tem sede, pelo contrário, é uma fonte a jorrar, porque sua boca fala o que o coração está cheio. E em mais uma semana, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Felizes aqueles que confiam nele, felizes, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões, cujos pecados lhes são perdoados e perseveram na liberdade em Cristo, não como escravos, como outrora do mundo, mas sempre com zelo, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Usai somente aquilo que convém para edificação pessoal, porque muitas são as ciladas, assim como ele sempre nos adverte, como diz na sua palavra: teme que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela vem vos seduzir, e tão rápido vós afastais da pura devoção de Cristo. Em mais uma semana, perseverantes nas obras com a fé que caminham juntamente, da qual acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo, onde a Bíblia diz, como ele nos disse hoje, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Alguns são como um galardão, alcançarão o alto dos céus,
outros já são como um castigo, que assim como há o céu, a eternidade ali, as águas cristalinas que fluem do seu trono, também existe um rio de fogo, onde a chama nunca se apaga, para aqueles que se opõem, do qual ele diz que concede graça aos humildes e mansos de coração, mas se opõe aos arrogantes, os presunçosos. E mais um dia cabe a nós continuar exortando, falando da verdade, porque aquele que exorta é que está com amor. Mas também está escrito que nos últimos tempos, pela apostasia e o esfriamento, muitos sentiriam como cócegas em seus ouvidos, não iriam suportar a sã teologia de Cristo, porque foram amoldados segundo as teologias, ondas teológicas que vai e vem e nada lhes acrescenta, porque é somente doutrina humana, e está cada dia mais acomodado ao esfriamento, à apostasia. Já nós perseveramos segundo a fé opera em nós, edificando sobre o alicerce lançado, o Evangelho. Cada um que tem sabedoria, edifique, sobre o alicerce lançado e anuncie, porque sabe é aquele que ganha uma alma, porque a palavra diz que Deus criou tudo com um propósito e um tempo determinado debaixo do sol, até mesmo os ímpios para o dia do juízo. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.